Saudações, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos fazer um Além da Literatura falando de artes plásticas, pintura, né? Escultura também, né? Então, dicas de obras infanto-juvenil, né? Ou não, infanto-juvenil ou não, sobre arte, né? Para ensino, né? Ensino médio, segundo grau, etc. Então, aqui nós temos o livro, né? Grande autor, que é o Rubens Matuque, autor no sentido de escultura mesmo, escultura, artes plásticas, gravuras, né? Arquiteto também de São Paulo, né? E aqui ele vai fazer uma homenagem, né? Uma homenagem ao Leonardo da Vinci. Então ele vai fazer uma série de pinturas, né? Gravuras, ele mexe muito com aquarela, né? Então ele vai falar da história da Vinci, onde fica da Vinci, aquela aldeia lá, né? Aquela região perto de Florença, né? Que é a região do Leonardo da Vinci, que foi um grande mestre do Renascimento na Itália, né? Então, que viveu ali na época da queda de Constantinopla, né? Século XV, XVI. Então vai mostrando aqui é um livro todo fartamente ilustrado, né? Escrito pelo Nilson Moulin, mas a parte gráfica, a parte de ilustração é toda do Matuque, né? O mesmo Matuque. Então vai mostrando aqui, vai contando, né, o painel de época, né? Como é que é essa aldeia lá da Vinci, que ficou famosa por causa justamente o Leonardo da Vinci, né? Que foi esse grande autor da Mona Lisa, né? Mas também fez máquinas voadoras, né? Fez primeiras imagens, anatomia do corpo humano, né? Então, tem uma frase que a natureza tem as suas infinitas razões, né? Então, fica a dica, quem quer conhecer mais sobre artes plásticas, né? Sobre esculturas, sobre a obra do Da Vinci, né? Tá? Ilustrações, a arte moderna, né? A arte moderna atualíssima, né? E estudo de pintura, né? Aqui, ó, os bolsos do próprio rosto do Leonardo da Vinci, né? Mais velho, que o Leonardo da Vinci foi para a França, né? O pessoal da Itália foi lá e foi para a França. Então fica a dica então de Leonardo da Vinci, né? O Roger Matuque, que ele é, né? Sim, arquiteto, gravurista, né? Escultor, então toda essa parte de artes plásticas, né? Pintura. Então é com ele mesmo, ok? Já falei no vídeo do Dostoiévski, né, sobre a questão da iconografia, né, porque a Igreja Ortodoxa tem muito essa ideia do ícone, né, da imagem bidimensional. E aqui esse livro então vai falar sobre o Jesus, o Yaroslav Pelikan, imagem de Jesus através dos séculos, né? Então já vai mostrando as várias imagens, como é que foi montada essas imagens de Jesus ao longo dos séculos, né? Então ele vai montando justamente a imagem de Jesus ao longo dos séculos, né? Os vários tipos. Como é que foi essa ideia de mostrar imagens, né? Aqui, esse aqui é mais ortodoxo, né? Então esse livro que é todo fartamente ilustrado, é sobre justamente a história da pintura, né? Como é que várias épocas foram representadas a imagem de Cristo, sendo que, né, existe o próprio mandamento bíblico de não representar a imagem. Mas imagina quantidade de imagens que tem de Cristo, né, de Jesus de Nazaré, e a quantidade de imagens de Buda também, né? Interessante. Agora, o Islã já não usa imagem de Maomé, né? O Islã evita usar imagens, e quando ele usa mais a parte da caligrafia, né? O Islã, a gente tem visto, né? Agora, às vezes, a imagem de Jesus é bem ocidental, né? Assim, Jesus parece pouco um judeu, né? Às vezes parece um alemão, assim. Então, tem as imagens de Jesus para os europeus, né? Então fica aqui a dica, né, de a iconografia de Jesus Cristo. Como é que às vezes Jesus Cristo parece mais um europeu, assim, um alemão, um austríaco, do que um judeu, né? Então é interessante como é que a questão da divinização de Cristo também, né? Com o tempo foi criando. E por falar em austríaco, nós temos o autor Thomas Berezina, né? Que aí vai fazer mais infanto-juvenil, que vai fazer interessante. Ele vai mostrar em forma de aventura, né, de detetive, de investigação, essa história desses pintores, né? Então são vários pintores aqui. Ele está fazendo a pintura, comentando a pintura do Monet, né, impressionista, e aí faz de forma bem lúdica, né? De forma assim parece um livro de descobertas, né? De detetive, para os jovens descobrirem como é que é a pintura, né? Quem são os grandes pintores. Aqui no outro ele vai fazer a mesma coisa, só que aqui vai ser o Tesouro de Van Gogh, né? Então vai ser a mesma coisa, uma série de descobertas aqui, né? História de detetive, né? De suspense, infanto-juvenil, né? Assim, em torno de 12, 15, 16 anos, tá tranquilo. Então fica aqui a dica, né?
do Brezina, né? Thomas Brezina, lá da Áustria. As traduções aqui, nós temos a tradução da Inês Lorbauer e a tradução, deixa eu conferir essa, da Lorena Vittini, né? Lorena Vittini. Ilustração de Laurence Sartin. Então, que é a dica de ir para conhecer, né? Os pintores, né? A gente conhece muito Van Gogh, mas e o Monet, né? E aí tem outra coleção também para incentivar, né? Aqui vai começar com 10 anos, ó. Essa coleção Crianças Famosas, aqui já 10 anos já entende, ó. Toulouse-Lautrec, né? E não só da pintura, mas você tem Portinari, né? Picasso, Leonardo da Vinci, né? Mas você tem também músicos, né? Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Handel, você tem Tchaikovsky, Schumann, Schubert, Villa-Lobos, né? Mozart, então, e aí tem, né? Ilustração, isso aqui 10 anos já está tranquilo, né? Que aí vai contar a biografia, né? Bem simplificada do músico ou do pintor, né? Aí vai contar aqui, né, a Belle Époque, né? Ao final do século XIX na França, né? Então fica a dica do Toulouse-Lautrec. E aqui, né, tem essa encontro com Segal e com Portinari. E aí a mesma coisa, que mais 12 anos, né? 10, 12 anos. Da Rosane Acedo e da Cecília Aranha, né? Ilustrações do Dadi. A mesma coisa. Então vai ser baseado, né? Por exemplo, que tem as biografias do Portinari, vai mostrar Portinari, a família, né? Os quadros, os desenhos do Portinari, né? E vai mostrar um pouco da biografia bem sucinto, né? Assim, bem coisa para introdução à obra mesmo, né? Que é o quadro Guerra e Paz. É o Guerra e Paz, né? O famoso Guerra e Paz. Então esse aqui é do Portinari. Mas são vários, né? Tem a Tarsila também, né? Sua vida. E aqui o Segal, Segal, né? Da Europa, que veio para o Brasil. E é a mesma coisa, vai ter aqui a família, né? Vai ter a família, vai ter as obras, né? Comentário das obras, tudo bem simplificado, que é para início mesmo de alfabetização artística, iniciação artística da. Quem mais tem aqui? Então é basicamente isso aqui, né? Ilustrações dessa coleção Encontro. E tem o da Tarsila também, só que não está aqui hoje, Tarsila do Amaral, né? Então, e esse aqui das crianças, e aqui tem todas as crianças famosas, né? Esse aqui tem do Toulouse-Lautrec. E então fica aí, né? Leonardo desde da Vinci, todos livros fáceis, né? Assim, pode ser usado 12, 15 anos, né? E essa aqui, juvenil, 15 anos. E essa obra fantástica que tem, né, história e tem religião, pintura, artes, né? Então assim, é uma viagem ler esse livro aqui, viu? Você está aprendendo muito com a questão as figurações de lá, que é a Santa Ceia do Da Vinci, né? Justamente do Da Vinci. Então a gente vê em várias épocas como é que foi essa figuração da imagem de Jesus, né? Então é interessante, é uma aula de história, porque, né, tem as figurações, várias épocas, comparando, né, como é que cada época viu, né? Interessante. A gente acha que o cristianismo caiu pronto, né? Tem 2000 anos o cristianismo aí pronto. Na verdade, é uma construção histórica, né? Ao longo do tempo você vai aprendendo que como cada povo vê um certo evento histórico, religioso, revelação, né? Então fica aí a dica de Além da Literatura, falando de artes, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.